Penso, logo existo. Com certeza essa é uma das frases mais célebres da história da filosofia, e junto com ela seu autor marcou o início da filosofia moderna. René Descartes, influenciado pelo contexto que o cercava, buscou algo ambicioso, encontrar um método seguro para que o homem chegue ao verdadeiro conhecimento. E é exatamente esse o tema do vídeo de hoje, analisar o início da Idade Moderna e sua influência no pensamento de Descartes. Antes de qualquer coisa, é importante ressaltar que o nosso foco não é desdobrar toda a história, mas sim analisar o contexto de uma maneira geral, que nos dê uma base para as influências que marcaram o pensamento da época. Como o próprio nome já diz, temos a volta de algo que estava morto, inativo ou esquecido. Se trata da cultura greco-romana. Quando falamos sobre Grécia e Roma, pensamos automaticamente sobre povos grandiosos, conhecidos pelas grandes conquistas e descobertas. A matemática de Pitágoras, a filosofia de Aristóteles, o grande Império Romano e a fama de seu exército são apenas alguns dos exemplos que podemos citar. O renascimento cultural surge por volta do século XIV, no contexto de mudanças drásticas na economia e no modo como as pessoas se concentravam nas cidades. E tudo isso contribuiu para a redescoberta da filosofia dos grandes pensadores gregos, das esculturas e das artes da antiguidade clássica, que fizeram renascer as principais características daquele período na Europa Ocidental. Não podemos esquecer de destacar que esse movimento não foi apenas uma cópia descarada dos modelos em questão, mas sim uma visão que se abriu no horizonte do homem renascentista. É como se eles dissessem: ora, veja só o que os gregos e romanos fizeram. Por que não se inspirar neles? Para entender o humanismo, podemos recorrer ao início da filosofia. Ela surgiu no período no qual os mitos gregos não davam mais conta de explicar os processos naturais do mundo e não eram mais suficientes para responder às dúvidas essenciais que cercavam a humanidade. Foi aí que os primeiros filósofos tentaram resolver essas questões por conta própria, cada um com suas observações e conclusões. Sendo assim, o homem, a partir da sua razão e por si só, passou a pensar sobre o mundo. A vida em Atenas durante seu apogeu foi marcada pelos grandes debates nas ágoras, uma espécie de praça que ficava no centro da cidade. A política fazia parte do cidadão ateniense, tendo como foco não as questões religiosas, mas sim a vida coletiva e individual de seus cidadãos. Perceba que durante esse tempo os gregos giravam em torno de si mesmos em todos os sentidos, na busca por motivo para se viver, em como agir bem, nos conhecimentos matemáticos e da natureza e etc. Muitos sofistas alegavam que a verdade era relativa ao homem, ao indivíduo. O exemplo mais clássico é o de Protágoras. Certa vez ele afirmou: o homem é a medida de todas as coisas. Percebam como o humano era o centro de tudo. Durante o Renascimento no século XIV, algo parecido aconteceu. A Europa passou a se emancipar do poder da Igreja Católica e de seus dogmas. O feudalismo já estava caindo por terra e a nova classe social que estava emergindo, a burguesia, se via livre para praticar seu comércio. Como estes detinham muito capital, passaram a financiar os grandes artistas que estavam surgindo e, como consequência, alteraram aos poucos o objetivo da arte. Se antes não se podia pintar ou esculpir nada que não fosse para a glória de Deus, agora era possível até mesmo fazer uma selfie ou produzir algo sobre a mitologia greco-romana, por exemplo. Antes de continuarmos o vídeo, é importante fazer um pequeno alerta. O Renascimento não foi um movimento com viés ateísta, muito pelo contrário. A temática cristã continuou em pé, tanto é que a própria Igreja Católica financiou muitos projetos e muitos artistas. A linha de raciocínio da época era muito simples. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos deu algo que nos distingue de todos os animais, a razão. Ora, com essa razão o ser humano pode conhecer a Deus não somente pela graça e pela revelação sobrenatural, mas também pelo conhecimento do mundo que nos cerca. Uma razão que se coloca na prática das ciências e das artes, e não somente na especulação filosófica. Sendo assim, o europeu cristão passou a se ver não como uma criatura fraca e sem vontade própria, mas sim como a coroa da criação, como o ápice da criação de Deus. Perceba que a mudança é na perspectiva, de como o ser humano olha para si mesmo e se vê na criação divina. Isso já é o suficiente para afirmarmos que o Renascimento não foi uma transição do cristianismo para o ateísmo, mas sim para o laicismo, para o uso do livre-arbítrio que Deus concedeu a cada um de nós, para a liberdade de guiar nossas próprias vidas.
É nesse sentido que o humanismo, em sua grande parte, se alastrou na Europa. Durante muito tempo, o conhecimento do homem esteve ligado às verdades religiosas da época e aos estudos dos grandes santos e filósofos. Como exemplo, podemos citar a tradição patrística, que tinha como principal nome Agostinho de Hipona, e a tradição escolástica, que ficou famosa com as obras de Santo Tomás de Aquino. O primeiro cristianizou Platão e utilizou suas ideias para defender o cristianismo, enquanto que o segundo batizou Aristóteles e mesclou sua filosofia com os dogmas da Igreja. A ciência até então era muito especulativa e não possuía um método rigoroso, nem base sólida para fundamentar e defender suas ideias. A ciência, a filosofia e a teologia eram até mesmo muitas vezes confundidas como uma coisa só. Mas foi com Nicolau Copérnico e Galileu Galilei que a situação mudou drasticamente. Copérnico foi o responsável pelo que chamamos de heliocentrismo. Hélio é o nome dado ao deus grego ligado ao Sol, enquanto que centrismo significa aquilo que se encontra no centro. Durante vários séculos, o sistema cosmológico vigente na Europa era o modelo geocêntrico. Nicolau não fez essa descoberta de uma hora para outra. Foi necessário anos de estudos e de uma sistematização em suas observações e cálculos. Sem sombras de dúvidas, essa descoberta abalou a percepção do homem em relação a si mesmo. Muitas teorias foram jogadas ao ar e uma nova era estava para se iniciar. Se na Idade Média pensava-se que a Terra era o centro de tudo e nosso planeta fosse algo especial, agora tinha que aceitar o fato de que a Terra é mais um entre vários outros planetas. Galileu Galilei foi outro gênio de sua época e considerado por muitos como o pai da ciência moderna. Esse título não pertence a ele por pouca coisa não, muito pelo contrário. Ele foi o inventor do telescópio e o mais brilhante físico de sua época, por ter se distanciado tanto das ideias de Aristóteles e formular teses inovadoras. Com o trabalho desses dois e de outros estudiosos contemporâneos e posteriores a eles, como Newton, por exemplo, a matemática e a física passaram a ser a principal ferramenta da ciência moderna. Não que a filosofia tinha perdido seu espaço, mas não se podia mais confundir ciência, teologia e filosofia como uma coisa só. Agora cada uma tinha seu próprio modelo para se chegar às verdades do mundo. Tanto Galileu quanto Copérnico deram início a uma nova era na ciência. O método científico estava firmando suas bases nos números e modelos matemáticos, e sistematizando critérios para avaliar suas observações. Além disso, o indivíduo passou a ter um maior peso, pois não era necessário que a igreja concordasse ou não com alguma tese, e os experimentos podiam ser feitos por qualquer pessoa, e da maneira que quisesse. A Reforma Protestante é com certeza um dos maiores eventos que já ocorreram na história do Ocidente. Como esse é um assunto delicado que gera diversos debates, vamos ir direto ao ponto e pular um pouco os motivos que levaram Martinho Lutero a pregar suas 95 teses contra a Igreja Católica. Uma das consequências dessas atitudes foi algo que mudaria o rumo da Europa. A Santa Igreja perdeu sua hegemonia da fé cristã. Isso significa que o cristianismo enquanto religião tinha se dividido em outras denominações com diferentes doutrinas e modos de se pensar, dando maior liberdade aos indivíduos de pensarem livremente fora dos dogmas até então estabelecidos. Outra colaboração importante de Martinho Lutero foram as chamadas 5 solas. Para nosso interesse, iríamos citar apenas duas, a sola fide e a sola scriptura. É claro que não iremos entrar no mérito teológico, mas sim em como essas doutrinas foram importantes para as mudanças que estavam ocorrendo no século XVI. A sola fide é um princípio que afirma que o humano é justificado unicamente pela fé, sem os acréscimos de obras humanas. Ou seja, basta você crer para ser salvo. Já a sola escritura é um princípio que afirma que somente a Bíblia é a autoridade máxima e único meio de regra para a Igreja e seus membros. Com esses dois princípios, o indivíduo passou a ganhar uma posição de destaque e de maior liberdade, já que cada um poderia interpretar a Bíblia da maneira que quisesse e tendo ela em casa, algo que não acontecia na Idade Média. E cada indivíduo era responsável por saber se foi salvo ou não e se manter na fé, sem o uso de boas obras ou penitências. Um dos fatores decisivos para a expansão desse movimento foi a invenção da imprensa de Gutenberg. Com ela, as 95 teses de Lutero puderam se espalhar com uma velocidade espantosa, já que agora poderia obter a cópia de algum livro ou documento com maior facilidade,
sem a necessidade de monges copistas. Dessa forma, a informação passou a fazer parte das pessoas mais leigas. Passaram a traduzir a Bíblia para a sua língua local, nesse caso o alemão. Durante a Idade Média, a língua oficial do Império Romano era o latim. A missa era celebrada em latim e a leitura das Sagradas Escrituras também era feita nesse idioma. Agora, com a iniciativa do Reformador, as pessoas poderiam aprender a ler e escrever em alemão, já que a alfabetização era necessária para se ter a sua própria Bíblia em casa. Como era de se esperar, esse acontecimento não ficou estagnado na Alemanha e foi passado para outros países. Com isso, a alfabetização entre pessoas comuns, ou seja, que não pertenciam ao clero e nem à nobreza, aumentou exponencialmente, e a educação encontrou seu caminho para se ver livre dos vieses religiosos da época. Todas essas consequências da Reforma Protestante foram importantes para colocar o indivíduo, o eu, em posição de destaque nas questões da prática e da fé cristã. Podemos citar também rapidamente as grandes navegações, que teve quase que o mesmo efeito do heliocentrismo. Os europeus perceberam que eles não eram o centro da Terra, e que existiam outros povos com culturas, costumes e religiões bem diferentes do que eles já tinham tido contato. A descoberta de um novo continente abalou as crenças e os mitos que envolviam tanto os mares quanto seus monstros gigantes. E é importante ressaltar que naquela época a crença na Terra plana ainda estava em alta, logo havia o medo dos navegadores caírem num abismo. As grandes navegações foi algo espantoso e glorioso para a época. Era um novo mundo sendo descoberto. Podemos até dizer que os navegadores foram até mesmo mais corajosos do que os astronautas que pisaram na Lua. Toda essa determinação deu a sensação de protagonismo ao ser humano em guiar sua própria história, seu próprio destino. René Descartes nasceu no ano de 1596 na França e faleceu no ano de 1650, sendo a causa de sua morte uma pneumonia. Filho de pais burgueses, desde pequeno sempre obteve uma boa educação. Com apenas 11 anos de idade, entrou para um colégio jesuíta, recebendo assim uma educação católica. Nesse tempo estudou disciplinas nas áreas da filosofia, da matemática, da lógica, filosofia natural, metafísica, ética, entre outras ramificações desses assuntos. E no ano de 1616 graduou-se em Direito, apesar de nunca ter seguido essa carreira, que ao invés disso preferiu se alistar ao exército. Foi nesse período que ele conheceu Beckmann, e este abriu seus olhos para a possibilidade de utilizar as técnicas da matemática em outros campos. Descartes trouxe diversas contribuições para as ciências exatas e publicou diversas obras que contribuíram para as áreas da geometria, da ótica e da mecânica. Porém, seu papel principal se deu no ramo da filosofia, em especial no ramo da epistemologia, e é exatamente este o foco do vídeo. Durante esse vídeo, você viu os principais acontecimentos que abalaram a Europa durante o início da modernidade e mudaram a forma de se enxergar o mundo. É claro que Descartes também viu as mudanças que estavam ocorrendo e sentiu o clima de desconfiança que estava rolando em relação às autoridades humanas, tanto religiosas quanto políticas. Seu sentimento de dúvida o levou a querer descobrir sobre a verdade, em especial responder a seguinte questão: como eu posso chegar a um verdadeiro conhecimento? Para entendermos melhor essa questão, vamos conferir os principais tópicos de uma de suas obras mais famosas, O Discurso do Método. Essa obra é dividida em 6 partes, porém vamos dar uma olhada apenas nas 2 primeiras. Isso será o suficiente para termos uma boa ideia do que ele pretendia com a sua obra mais famosa, Meditações Metafísicas, na qual trabalharemos sistematicamente em cima dela nos próximos vídeos. Descartes inicia sua obra dizendo o seguinte: inexiste no mundo coisa mais bem distribuída que o bom senso, visto que cada indivíduo acredita ser tão bem provido dele, que mesmo os mais difíceis de satisfazer em qualquer outro aspecto não costumam desejar possuí-lo mais do que já possuem. E é improvável que todos se enganem a esse respeito, mas isso é antes uma prova de que o poder de julgar de forma correta e discernir entre o verdadeiro e o falso, que é justamente o que é denominado bom senso ou razão, é igual em todos os homens. E, assim sendo, de que a diversidade de nossas opiniões não se origina do fato de serem alguns mais racionais que os outros, mas apenas de dirigirmos nossos pensamentos por caminhos diferentes
e não considerarmos as mesmas coisas. Neste lindo trecho, ele afirma que todas as pessoas são dotadas de razão, e que o erro ou a falsidade não acontece para alguns e outros não, porque uns são mais sábios ou mais racionais, enquanto que outros são menos inteligentes, mas sim por conta da educação, dos costumes e do conhecimento que adquirimos ao longo da vida, que é diferente para cada um. Portanto, cada um julga de acordo com a bagagem que carrega. Ou, em poucas palavras, o erro acontece quando julgamos mal alguma coisa, não pela falta de inteligência, mas sim pelo conhecimento e pela vivência que carregamos, que claramente é diferente para cada pessoa. O restante desse primeiro capítulo, Descartes explica que todas as ciências, com exceção da matemática, possuem enganos e controvérsias que em nada ajudavam no encontro com a verdade. Ele cita os debates inúteis da filosofia e as fábulas que em quase nada contribuíam para a vida real. Porém, observe o que ele diz em um determinado trecho. Deleitava-me principalmente com as matemáticas, devido à certeza e à evidência de suas razões, mas ainda não percebia sua verdadeira aplicação. E, julgando que só serviam as artes mecânicas, espantava-me de que, sendo seus fundamentos tão seguros e sólidos, não se houvesse construído sobre eles nada de mais elevado. Percebo que, apesar dele considerar que há um mau uso da matemática com a exceção da mecânica, ainda assim ele enxergava evidências e certezas nela que poderiam ser úteis para seu método. É verdade que não vemos em lugar algum demolirem todos os edifícios de uma cidade, com o exclusivo propósito de reconstruí-los de outra maneira, e de tornar assim suas ruas mais belas. Mas vê-se na realidade que muitos derrubam suas casas para reconstruí-las, sendo por vezes obrigados a fazê-lo, quando elas correm o risco de cair por si próprias, por seus alicerces não se encontrarem firmes. Este trecho é essencial para entendermos o método que ele planeja criar. Sua intenção não é apenas reformar as ciências e a filosofia, mas antes disso, construir uma nova base para elas, ou seja, um método que guie a razão humana para a verdade, que consequentemente irá nos guiar para a verdadeira ciência e para a verdadeira filosofia. É nessa parte do livro que seu método é explicado. Descartes cita 3 ciências que estudara quando era mais jovem e expõe o que para ele seriam os obstáculos presentes em cada uma delas. O primeiro é a lógica, que diz apenas o óbvio e que, apesar de haver verdades, muitas vezes há mentiras misturadas que passam despercebidas, os famosos sofismas, isto é, argumentos que parecem ser verdadeiros, mas que na verdade não são. Apenas um exemplo já é suficiente para entendermos. O amor é cego. Deus é amor. Logo, Deus é cego. Esse argumento é válido. Do ponto de vista da lógica e das regras do silogismo, sim, é válido. Mas a conclusão, Deus é cego, é verdadeiro? Bom, é evidente que não. Além da lógica, René cita 2 áreas da matemática, a geometria e a álgebra. Ambas tratam de assuntos muito abstratos e longe da realidade. A primeira propõe estudos com figuras complexas que cansam a mente. Já a segunda está tão intimamente ligada a regras que obscurece o espírito humano. Por este motivo, considerei ser necessário buscar algum outro método que, contendo as vantagens desses 3, estivesse desembaraçado de seus defeitos. Ou seja, o método cartesiano é composto por regras da lógica, geometria e álgebra, em sua forma mais pura e separadas dos erros citados anteriormente. As regras criadas por Descartes para instruir a razão são as seguintes. O primeiro era o de nunca aceitar algo como verdadeiro que eu não conhecesse claramente como tal, ou seja, evitar cuidadosamente a pressa e a prevenção, e de nada fazer constar de meus juízos que não se apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse motivo algum de duvidar dele, ou seja, só aceitar como verdadeiro aquilo que não dá para ser colocado em dúvida. O segundo, o de repartir cada uma das dificuldades que eu analisasse em tantas parcelas quantas fossem possíveis e necessárias a fim de melhor solucioná-las. Em outras palavras, dividir cada questão em pequenas partes, a fim de examiná-las de maneira individual. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, iniciando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para elevar-me, pouco a pouco, galgando degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e presumindo até mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. Aqui, Descartes está dizendo basicamente o seguinte: primeiro aprenda a resolver 1 mais 1, e depois se preocupe com as operações que são formuladas com a primeira. Ou seja, vá do mais simples para o mais complexo.
E o último, o de efetuar em toda parte relações metódicas tão completas e revisões tão gerais nas quais eu tivesse certeza de nada omitir. Esse é o passo final. Revisar todo o processo e garantir que nada ficou de fora. Essas são as 4 regras que Descartes usará em seu método, chamado de método cartesiano. Desse modo, compreendemos o projeto de Descartes: desconstruir toda a base que firmava o conhecimento até então, e construir uma nova na qual não há margem para o erro. Com isso, uma nova ciência segura e confiante em relação à verdade de seus experimentos, raciocínios e cálculos poderia se iniciar, dando início a um conhecimento isento de erros. Para isso, ele usará o método da dúvida, um ceticismo rigoroso e metódico. Mas isso fica para a próxima aula. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Deixe seu like para fortalecer o canal, pois deu muito, mas muito trabalho mesmo para produzir esse vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima aula. Tchau!